número 106, próxima à Nova Manfrata, no bairro da Barra. Estamos no ar com mais esse programa, e no programa de hoje nós teremos a exposição da palavra. Eu estou acompanhado aqui do meu amigo Israel Evangelista. Ele estará fazendo uma oração para que nós possamos expor a palavra debaixo da bênção de Deus, debaixo da misericórdia daquele que tudo faz nas nossas vidas. Fique com a gente, seja abençoado nessa tarde pela palavra que será ministrada. Amém. Graças e paz a todos os ouvintes da Rádio 102. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai. Senhor, nesse momento queremos te apresentar, Senhor, este momento, o teu servo estará ministrando a tua poderosa palavra. Senhor, fala aos nossos corações, aquilo, ó Deus, que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, não somente aquilo que nós queremos, mas aquilo, ó Deus, que venha fazer a diferença através da ministração da tua poderosa palavra. Usa o teu servo mais uma vez, Senhor. Fala profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, uma sequência da revista Alicerce Firmes, o pastor Flávio Costa, bem como o pastor Áquila Cabral, tem dado sequência a essa revista, a essa lição. Nós queremos também aqui, na tarde de hoje, darmos a lição 5. E a lição 5 fala do Deus que criou os céus e a terra. Certamente, nas lições passadas, o pastor Flávio já começou a tratar com os ouvintes sobre o Deus que estava antes mesmo do princípio e criando a luz, criando a separação entre noite e dia, criando os firmamentos da terra. E hoje nós falaremos sobre o Deus que cria os céus e a terra. Abra comigo, se você tem acesso à sua Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 9 ao 13. Livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 9 ao 13. A palavra de Deus diz assim: E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, produza a terra os vegetais, plantas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo suas espécies, deem fruto, que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. Interessante ver que existe um padrão na criação de Deus que se repete, que são os verbos que Deus usa, verbos estes que são imperativos. Ora ele diz haja, ora ele diz produza, e aqui nós vemos que ele está dizendo, produza a terra os vegetais, ou ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Então, Deus é um Deus que ordena e tudo se faz conforme a sua palavra. Glória a Deus por isso. Você pode abrir a sua Bíblia também lá no Salmo 95, no versículo 5, que diz assim: Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra. Que verdade gloriosa! Nosso Deus é o Deus que formou a terra seca, que fez separação das águas. É isso que o livro de Gênesis diz e é isso que nós cremos. Seguindo à frente, nós veremos que nessa criação de Deus, ele fez as plantas, ele fez as árvores e ele fez plantas com a capacidade de produzirem sementes que, por sua vez, produziram outras plantas como as originais. É interessante pontuar e pensar sobre isso, que Deus ele fez tudo de forma perfeita. Por quê?
Se nós pensarmos em um pé de laranja, em uma laranjeira, nós veremos e constataremos pela realidade que uma laranjeira, ela não produz sementes de uva. Cada planta produz semente de sua própria espécie, e isso aponta para um Deus perfeito em sua criação. Interessante pensar sobre isso, porque as plantas que nós temos hoje, as árvores que nós temos hoje, os arbustos que temos hoje, na verdade, eles vêm daquelas plantas, daquelas árvores, daqueles arbustos que Deus criou no princípio. Então, surge-nos uma pergunta também. Por que Deus fez todas essas coisas? Por que Deus fez flores? Por que Deus fez árvores? Na verdade, Deus precisava delas? É uma outra pergunta que emerge da primeira. Não, na verdade, nós temos que entender que Deus não precisava de nada disso, porque Deus não precisa de nada. Deus é satisfeito em si mesmo, em sua própria essência, em sua própria substância. Mas Deus fez as plantas, fez as árvores, fez os frutos, fez os pomares para o homem. Interessante pensar isso. Então, Deus fez tudo isso, na verdade, para suprir as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades físicas, para nos servir de alimento, para nos dar oxigênio que respiramos, nos dar a madeira para criarmos, para construirmos nossas casas, para fabricarmos móveis. Então, nós vemos qual a finalidade de tudo aquilo que Deus criou. Pensando nisso, nós podemos também compreender como que Deus é perfeito na sua criação. Ele poderia, e se ele quisesse, ele teria feito, ele poderia ter criado tudo preto e branco, mas em vez disso ele preferiu criar cores, lindas cores, na verdade. Outra coisa também, tudo poderia ser sem gosto, mas Deus criou maravilhosos sabores. E aqui nós podemos exemplificar da seguinte forma: Deus ele poderia criar tudo preto e branco, mas ele criou cores. E aí você lembra de um animal chamado arara? Com belas cores aquele animal possui. Lembra aí de um pavão, né? O pavão com as suas penas, né? Com toda a sua plumagem maravilhosa, linda, cheia de cores. Você pode também se lembrar de uma árvore chamada ipê amarelo, que coisa bela, né? E outros ipês também de outras cores, branco, roxo. São cores tão vívidas que mostram, né, a beleza da criação, que apontam também para a beleza do Criador. Porque Deus é um Deus belo, a sua criação também é bela. E aí nós chegamos também à verdade que tudo isso aponta para um Deus que desenhou de forma melindrosa toda a criação. Nós devemos aqui acharmos um absurdo da ciência e principalmente do evolucionismo de dizer que tudo que nós temos à nossa volta, no nosso mundo, é fruto de uma explosão que os cientistas chamaram de Big Bang. Não, irmãos. Nós cremos que todo mundo e tudo que nele habita foi criado por um Deus. E todas essas belezas da criação apontam para a beleza do Criador. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vemos que as coisas que Deus criou foi perfeita de tal maneira que ele, no começo, não havia espinhos,
A terra não produzia espinhos ou abrolhos. A terra também não produzia ervas daninhas. Nada disso existia, porque tudo que Deus havia criado era perfeito. Que verdade gloriosa. Nós vemos que isso já aponta mais para frente, nós trataremos sobre isso, que o que nós temos hoje, a terra produzindo espinhos, abrolhos, ervas daninhas, tudo isso é fruto da queda, do desequilíbrio que a queda do homem causou até mesmo à terra, à criação. Nenhuma fruta também era venenosa, pense nisso. Os legumes, as frutas não pegavam doenças, nem se estragavam. Nós temos relatos no mundo atual de que a comida que é estragada, né, os alimentos que são estragados, sejam em containers, em portos, pelo país afora ou pelo mundo afora, seja nas quitandas dos interiores, seja nos supermercados das metrópoles, seria alimento suficiente para alimentar toda a humanidade. Enquanto isso, milhões de pessoas passam fome. Pense que no começo, antes da queda do homem, esses alimentos, essas frutas, esses legumes não estragavam. Que verdade gloriosa! Isso é maravilhoso, porque Deus criou tudo de forma perfeita. E aí nós entendemos que, na verdade, tudo isso que falamos até agora aponta para um Deus que desenhou, que criou, que pintou perfeitamente a criação. É por isso que nos dias de hoje há muitos cientistas migrando da corrente do evolucionismo e indo para uma corrente chamada TDI, Teoria do Design Inteligente. Ou seja, eles entendem que por detrás da criação existe uma mente inteligente que criou tudo isso. É óbvio que alguns não reconhecem como sendo Deus, Deus de Israel, Deus da Bíblia, Deus dos cristãos, mas ainda há outros dentro dessa corrente científica que acreditam, que são cristãos e que entendem que a mente inteligente por detrás da criação é o Deus da Bíblia Sagrada. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós podemos também abordar aqui a grandeza do universo. Olha, e isso está, né, lá nos versículos 14 ao 19, que diz o seguinte: e disse Deus, haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite, sirvam eles de sinais tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se tarde e manhã no quarto dia. Então, no quarto dia, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou os astros, Deus criou os luminares. E aí nós percebemos a grandeza, a vastidão, a imensidão do universo. E aí nós podemos pensar da seguinte forma: o universo é tão grande que os cientistas, eles nem tentam medi-lo em milhas ou em quilômetros. Interessante isso, irmãos, ouvintes. Eles medem o universo em anos-luz. Olha que informação interessantíssima. Um ano-luz é a distância que um feixe de luz viaja em um ano. E você sabia, ouvinte, qual é a velocidade da luz? Os cientistas calculam que a velocidade da luz chega a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Se nós pudéssemos viajar nessa velocidade, nós poderíamos rodear a Terra mais do que 7 vezes em um segundo. E em um ano, a luz
viaja aproximadamente 10 trilhões. Olha que informação preciosíssima. Nós percebemos o tamanho do nosso universo. Pensando sobre isso ainda, irmãos, nós podemos abordar o seguinte: nós que estamos, né? Nós somos americanos, estamos na América do Sul, no continente da América do Sul, estamos num país chamado Brasil, estamos num estado chamado Minas Gerais. Dentro de Minas Gerais, nós estamos em um município chamado Muriaé. Em Muriaé, né, nós estamos aqui, nós que estamos na rádio, estamos no bairro São Francisco. Mas você, de repente, está na Barra, está em outros bairros da cidade. Pense nisso. Então, nós estamos no continente da América do Sul. É um continente de todo, né, o planeta chamado Terra. Mas dentro do planeta Terra, nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea. E essa galáxia, ela é apenas uma galáxia de aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Dentro da galáxia chamada Via Láctea, nós temos, né, nós estudávamos na escola sobre principais 9 planetas, até o Plutão foi rebaixado da condição de planeta, agora não é planeta mais, mas nós sabemos que existem milhões de planetas. Em cada planeta existem milhões e milhões e milhões de estrelas. E nós estamos apenas em uma galáxia chamada Via Láctea. Existem outras bilhões de galáxias. Por exemplo, existe uma outra galáxia chamada Andrômeda. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É o seguinte: nós estamos em um universo que é impossível numerar as estrelas. É impossível contar todas as estrelas, mas a nossa Bíblia diz em Isaías que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Aleluia! Que verdade gloriosa! O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é um Deus que conhece cada elemento do universo. Glória a Deus por isso. E aí nós seguimos que, apesar de Deus ter criado todas as coisas, Deus não faz parte, Deus não é a criação. Existe uma heresia chamada panteísmo, uma crença chamada panteísmo, que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Mas não, Deus transcende acima da criação. Foi Ele quem criou a criação. E nós vemos isso perfeitamente na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala que os homens trocaram a verdade pela mentira, também começaram a adorar a criatura ao invés de adorarem o Criador, porque existe uma diferença muito bem delimitada. Deus é o Criador e nós somos criaturas. E aí nós veremos, olha, em Jeremias 10, 12, olha o que nos diz a palavra de Deus em Jeremias 10, 12. Ele fez a terra com o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com sua inteligência. Que maravilha, irmãos. Nós podemos abordar também dentro disso e falarmos acerca das leis da física. A lei da gravidade, por exemplo, que é uma lei muito conhecida, nós sabemos que é uma lei que existe aqui, existe também no espaço, existe também na Lua, né? Existe uma lei da gravidade. E nós entendemos que essas leis foram descobertas pelo homem, mas, na verdade, foram criadas por Deus. Nós temos que saber delimitar muito bem o que é deísmo de teísmo. O deísmo, que foi uma corrente filosófica que nasceu na Inglaterra, influenciado pelo iluminismo, dizia que Deus criou o mundo e o deixou à mercê das leis naturais. Deus criou o mundo e agora o ignorou. É como um relógio em que ele deu corda e deixou a funcionar sozinho. Mas não. Nós temos que entender e crer que nós somos teístas, ou seja, Deus não apenas criou o universo, mas Ele continua controlando, governando e sustentando todas as coisas existentes nesse universo.
E aí nós passamos para frente, que diz o seguinte, que toda a inteligência que o homem tem vem de Deus. Isso é uma verdade irrefutável. Tudo que o homem pode criar, isso vem de Deus. Não existe uma inteligência no homem por si mesmo. Tudo que ele pode, toda a invenção humana, toda a criatividade humana, só pode emergir de um Deus completamente criativo em sua essência. Deus é um Deus criador. E aí nós vemos em Gênesis 1, do 20 ao 23, o que diz a palavra. E disse Deus, produzam águas, cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, toda ave com asas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Olha só que interessante, irmãos. Deus também não criou apenas o sol, a lua, as estrelas, mas ele criou também as criaturas marinhas. Deus criou a vida marinha e as aves. Interessante pensar sobre isso, Israel, porque ainda existem animais aquáticos que nem ao menos foram descobertos pelo homem ou pela ciência. São animais que nem foram catalogados. Por quê? Porque o ser humano ele tem um limite para descer nas profundezas do oceano. A partir de certo limite, ele não pode descer até mesmo submarinos, que são máquinas marinhas extremamente tecnológicas. Elas têm limites para descerem nos abismos dos oceanos. Mas Deus, ele vai até os abismos dos oceanos. Deus, ele vai até as mais altas alturas dos céus. É o que diz a palavra dele, que se o homem quiser ir nas mais altas profundezas, lá ele estará. Se ele quiser subir no mais alto monte, nas mais altas alturas, ele também estará lá. Então, nós vemos como que o homem, com maior inteligência que ele possua, e que essa inteligência vem de Deus, ele ainda é limitado em muitas coisas. No sexto dia, nós veremos que Deus também criou o mundo animal. Deus criou todas as coisas. É muito belo esse início da Bíblia, porque nós vemos um Deus que cria tudo de forma perfeita, de forma melindrosa. Ele como um desenhista, como diz aqui a lição, né, os autores Trevor McLuhan e Nancy Everson, vai dizer que Deus é um Deus que é desenhista mestre. Ele sabe desenhar as coisas, ele desenhou as coisas com a sua mão. E aí nós chegamos também nesse ponto que aborda todas essas complexidades da criação. Eu me lembro aqui do doutor Enéas, que foi candidato à presidência da República. Muitos até hoje brincam, né? Muitos chamavam de maluco, e muitos até hoje brincam que maluco foi a sociedade brasileira não reconhecer a inteligência daquele homem, e de fato nós vemos hoje muitas pessoas lamentando por ele não ter sido presidente. Tá? Mas o fato que mais me intriga na personalidade do Dr. Enéas é que ele reconhecia a existência de Deus. Com toda a sua inteligência, ele era formado em muitas áreas, e em um certo vídeo ele fala sobre isso, ele está sendo entrevistado até mesmo, acho que no programa Altas Horas do Sérgio. Ele percebe a complexidade dos elementos da natureza. E aí parece que ele cita até mesmo a complexidade de uma folha de uma árvore, até mesmo micro-organismos. E isso não pode apontar para outra coisa que não seja um Deus que cria todas as coisas. Então nós temos que entender que a complexidade da natureza aponta para a existência de um ser divino que criou todas as coisas.
as complexidades existentes, seja em uma folha de uma árvore, a um micro-organismo depõe a favor da existência de Deus. E jamais pode ser obra de uma explosão cósmica, como os evolucionistas disseram. Olha como que a gente derruba toda uma corrente filosófica, toda uma corrente científica, melhor dizendo, o evolucionismo. Porque nada disso pode ser obra do acaso, nada disso pode ser obra de uma explosão. E aí surge a pergunta se o mundo, tá? Vamos considerar que o mundo tenha surgido de uma explosão, Israel. Debson, se o mundo surgiu de uma explosão, quem produziu a explosão? E aí a gente começa a fazer perguntas que dão checkmate em toda essa corrente científica. Então, nós estamos chegando ao final, e nós veremos que a conclusão disso tudo, nós temos que entender que nós somos cercados diariamente por evidências que provam a existência de Deus, que provam o infinito poder e sabedoria de Deus, que provam o amor de Deus, a organização, a santidade de Deus. Estamos cercados, estamos cerceados de coisas que nos fazem lembrar de um arquiteto mestre, que é o Deus criador de todas as coisas. Olha o que diz Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Uma coisa interessantíssima na criação também é que Deus, o primeiro verbo ali do hebraico que diz que ele criou é bara, né? Que quer dizer que ele criou tudo do nada. Olha que interessante. Deus é um Deus que pode criar tudo do nada. E nós vemos hoje em dia cientistas até mesmo criando, né? E parece que na década de 90 fizeram uma clonagem de uma ovelha e chamaram a ovelha de ovelha Dolly. Mas foi uma clonagem, não foi tudo que existe hoje que não é tão perfeito é por causa das imperfeições humanas e da imperfeição que foi gerada por meio da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Em segundo lugar, Deus é um Deus bom, visto que todas as coisas foram criadas para o bem do homem. Todas as coisas, ouvinte, entenda isso, todas as coisas foram criadas para o bem do homem. Em terceiro lugar, Deus é poderoso, visto que tudo que ele chamou à existência veio a existir. Deus é um Deus todo-poderoso, visto que todas as coisas que ele chamou à existência veio a existir. Não houve nada, absolutamente nada, que ele não dissesse haja. Você percebe esse padrão. Olha só, você percebe esse padrão no começo da Bíblia Sagrada que diz que Deus disse haja, e logo em seguida o verbo é e houve. Olha o que diz o versículo 3. Disse Deus, haja luz. E a sequência é e houve luz. Porque tudo que Deus disse, houve. Porque ele é um Deus todo-poderoso. Em quarto lugar, Deus é um Deus soberano, visto que toda a criação é governada e sustentada por suas mãos. Deus é um Deus soberano, porque ele não deixou o mundo à mercê das leis naturais. Ele opera com seu poder e com a sua mão. Se ele deixar de sustentar a terra por sequer um segundo, certamente a terra entrará em um colapso e um caos irreversível, de maneira que todos nós seremos consumidos. Mas como ele é um Deus soberano, poderoso, bondoso, perfeito,
que governa tudo e que sustenta tudo pela palavra do seu poder, nós aqui estamos. E tudo está rigorosamente sob o seu controle. Eu quero, nessa tarde, fazer uma oração por você, porque estamos chegando no término do nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda que existe um Deus que criou todas as coisas. Nada foi obra do acaso, tudo foi criado por suas mãos. Jesus, nessa tarde, nós queremos te agradecer, porque o Senhor esteve conosco, ministrando aos corações dos ouvintes. De tarde, eles possam ter a compreensão de que o Senhor é um Deus que criou todas as coisas e que sustenta tudo pelo seu poder. Nada, absolutamente nada foge do controle de suas mãos. O mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que sustenta. Esse é o mesmo Deus que governa soberanamente sobre tudo, sobre todas as criaturas, sejam elas racionais ou irracionais. Porque a criação anuncia a glória de Deus. É isso que diz em Salmo 19. E nós queremos pedir, Senhor, que essa verdade seja impregnada nos corações dos ouvintes e que eles possam se voltar para o Senhor. Aqueles que ainda não renderam-se a Ti, que possam compreender que somente pelas coisas criadas os homens são indesculpáveis, como diz Romanos. Diante dos seus atributos, seu divino poder, todas as coisas criadas tornam os homens inexcusáveis, indesculpáveis, porque eles sabem que existe um Criador. Jesus, chama eles por meio da sua graça, Senhor, os ouvintes que ainda não se achegaram a Ti, e confirma com uma fé inabalável nos corações dos Teus filhos essa tarde. Te louvamos. Amém e amém. Lições bíblicas. Na próxima sexta-feira estaremos aqui. Eu sou o irmão Esdras, não me apresentei, mas que Deus abençoe a sua vida. Próxima sexta estamos juntos novamente, falando sobre a continuação da lição Alicerce Firmes. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Você ouviu pela FM Mais Vida o programa Exposições Bíblicas, um programa da Primeira Igreja Batista de Muriaé. Deus abençoe.